Olá, Oi, Monique, boa tarde. tudo bem? Tudo bem? Beleza? Que bom te ver por aqui. Beleza. Nossa primeira live do Boa, feliz ano novo. Feliz Ano Novo, pessoal. Feliz Ano Novo para todos. Obrigado a todos que estão aqui. O pessoal está chegando, como sempre a gente vai deixar gravado. Tá dando um pouco de eco no seu lado, eu não sei o que que é. Eu acho que é porque tá abafado aqui. Melhorou agora? É, agora sim. Beleza. Então vamos lá, vamos começar. Primeira live do ano, ela é relativo ao mês de dezembro de 2025 e a gente vai fazer alguns comentários também de alguns acontecimentos ao longo do ano, né? E falar um pouco da perspectiva para 2026, ano eleitoral, ano de Copa, ano desafiador, vai ter muita volatilidade, Selic para cima, para baixo, então, né, toda essa questão institucional, Banco Master, FGC e tudo mais. E Brasil continua sendo Brasil e continuará sendo Brasil, né? Bom, vamos lá. Vamos começar com o fundo REC-R, né? Que é o fundo que foi estabelecido em 2017. O REC-R é o fundo de créditos imobiliários, é o maior fundo da casa. Esse mês de dezembro deu um resultado distribuível e um dividendo de 81 centavos por cota, né? Isso dá mais ou menos 1% no mês, né? Porque o título fechou na faixa de 82,5, 83, né? Sem grandes novidades, quer dizer, a única coisa que aconteceu nesses últimos meses é que se firmou um contrato para se vender o imóvel do Morumbi, né, o Morumbi Plaza. Não é uma venda concretizada ainda, porque ela depende de muitas condições precedentes, estudo, aprovação do condomínio, retrofit, então tem uma série de condições precedentes, então não dá para considerar materializado, mas é um bom sinal, quer dizer, existe interesse, um preço razoável, quer dizer, abaixo do que ele está contabilizado, mas mesmo assim um preço que a gente acha justo de acordo com as condições de mercado, né? Então, REC-R sem grandes novidades, vida tranquila, vida que segue, né? Bom, de novo, tem a caixinha de pergunta. Quem tiver dúvida, só entrar na caixinha de perguntas. A gente vai respondendo à medida que a live vai evoluindo. Vamos deixar gravado, né? RECT. RECT é o nosso fundo de renda imobiliária, que é o de lajes corporativas. Esse, ao longo do ano, do último semestre, teve muitas evoluções, né? O fundo teve, ao longo do semestre, várias vendas de imóveis, vendeu imóveis do Canopus, que estavam vagos, vendemos o Torre Rio Claro, vendemos o Avenida Europa no mês de dezembro, né? E isso com o objetivo, as vendas foram efetuadas com o objetivo de reduzir a dívida, né? A gente tem um conceito de dívida líquida que é o seguinte: são todas as obrigações que o fundo RECT tem em comparação com os recebíveis, seja caixa ou recebível, que é quase caixa, vamos dizer, né? Que vai se materializar. Então, ao longo dos anos, você recebe os recebíveis e vai pagando a dívida. Esse número caiu para 24 milhões. Ele era 188 milhões há um ano atrás e agora ele está em 24. Quer dizer, em princípio, a dívida está. 85%, né, Moisés, de redução em percentual. Dá 85% de redução em percentual. Exato, uma redução muito grande, né? Em princípio, a dívida está equalizada. Na nossa opinião, é um fundo que praticamente não tem dívida mais. Quer dizer, zerou a dívida. 24 milhões é realmente residual, né? E você, Monique, você vai postar nos próximos dias um vídeo que você fez, né? Que eu acabei de receber, tá ótimo, super bem feito. Fala um pouco do vídeo que você vai postar. A gente fez uma retrospectiva do RECT 11. Então, a gente falou todos os acontecimentos do último semestre de 2025. Vou postar amanhã, na parte da manhã,
os cotistas acompanharem e ver tudo que passou, né? Todos os nossos feitos ali como gestão ativa. E tá bem legal, tá bem informativo. Legal, acho interessante, porque é um fundo que sofreu muito. 100% de ocupação, depois 35% de vacância, pandemia, aluguéis baixos, IPTU, condomínio, a cota caiu até R$ 28, R$ 27. Agora está recuperando, está em 38, 39. Os dividendos começaram a subir também, né? 0,45 esse mês. E a gente vai procurar manter esse nível de dividendo, né? Com relação ao mês de dezembro, a gestora ela estava retendo a taxa de gestão, né? Não estava cobrando, mas como foi fechamento do ano e no sentido de poder continuar o 0,45 para o futuro, a gestora recebeu os recursos, mas em compensação prorrogou a retenção até junho do ano que vem. Era para terminar em abril, maio, a gente prorrogou para junho e a gente vai monitorando isso para poder manter um certo nível adequado de dividendo, né? Então, acho que o RECT, eu acho que nós não temos mais o que dizer. O HELG, que é o fundo de logística original, que virou um FOF, virou um multi-estratégia no fim, tem feito alocações no sentido de diversificar o portfólio e manter o nível de rendimento. Esse mês fez uma distribuição de 80 centavos por cota, né? Que é um relativamente bom, né? Comparado com a cota de 65, 66, ela recuperou, mas não o suficiente. O valor patrimonial está na faixa de R$ 87, né? O HELG. E esse mês de janeiro, no final de janeiro, isso já está previsto no contrato com o GGRC, né? Vai existir um prêmio, né, no semestre de algo da ordem de R$ 5 por cota, né? Isso vai ser mensurado no final de janeiro, mas a gente acha que está apontando para isso. Então, o valor patrimonial é provável que ele suba de 87, 88 para 92, 93, né? Esse é o acordo que foi feito quando foram vendidos os galpões. Esses R$ 5 talvez sejam recebidos em cotas do GGRC. Em termos de cronologia, a medição é no final de janeiro e depois leva uns 2 meses para receber os títulos, mais ou menos. Mas é uma boa notícia, porque é um lucro, não caixa, mas é um resultado positivo para o fundo, né? Então, a gente está bem feliz com essa possibilidade. E a segunda medição dessa mesma transação acontece 6 meses depois, né? Então, acontece em agosto. Não, em julho, no final de julho, né? E se mantiver o mesmo tipo de mercado, como está hoje, deve-se receber mais R$ 5 por cota, né? Então, jogando o valor patrimonial de 92 para 97. Né? Dessa forma, é também semelhante ao RECT, são fundos que estão dando virada, né? É difícil, leva tempo, mas o importante é manter o valor patrimonial. Esse que é o nosso objetivo. Obviamente, a cota, é importante que ela suba, lógico, né? Mas o importante para nós, o valor patrimonial, é por causa da riqueza. O valor patrimonial é a melhor avaliação que existe do valor justo daquele portfólio, né? Se o mercado, por força da Selic, por força da liquidez ou por força dos dividendos, não reflete isso, é uma questão de mercado, quer dizer, que a gente não controla. Mas o importante para nós é a gente manter a riqueza do investidor. No caso do RECT, por exemplo, voltando um pouco, o valor patrimonial está na faixa de R$ 89, R$ 90 por cota. Então, ainda, né, tem um valor justo de R$ 90 por cota e todas as vendas que foram feitas até hoje, elas foram no valor de avaliação ou melhor. Então, isso para nós é um ponto muito positivo com relação à evolução dos fundos, tanto o RECT quanto HELG, né? Agora vamos falar do RECM. RECM é o fundo de multi-estratégia, é o hedge fund nosso, né? Um fundo de 83 milhões de reais, está indo super bem, muito bem. Ele está com um valor patrimonial de R$ 9,80, né? Acima, inclusive, da emissão menos custos. E esse mês deu 11 centavos por cota, né? Então, também
um fundo muito, muito bom. Alocações boas em vários CRIs, em vários outros fundos. Então, um portfólio tranquilo, sem grandes novidades. Obviamente, tudo que a gente está falando aqui, vocês vão poder ver nos relatórios que estão sendo publicados hoje à noite. E se tiver mais dúvidas, a gente atende no Instagram, no canal do RI, no YouTube, né? nos vários veículos que nós temos à disposição através da Monique, que é a nossa RI. Você já está completando quanto tempo, Monique? Vou fazer 1 ano em março. Opa, voa, hein? Boa, né? Muito rápido. Muito Mas bom. eu já sinto que eu tenho muito tempo. Que bom. Já sinto que eu tenho 5 anos. Que bom, que ótimo. E a gente vai ter novidades, né, da área de RI, né? Que quando acontecer na área de RI, vamos ter comunicado ao mercado e tudo mais. Então não dá para adiantar ainda, porque estamos trabalhando, né? Mas vai ter novidades nesse semestre, né? Um outro fundo que nós temos é o REC-D. O REC-D é o fundo de CRI amortizável, né? Ele é amortizável por quê? Porque ele é um portfólio fixo de CRIs. Esses CRIs, eles pagam juros mensais, que se refletem nos dividendos mensais. E ele também, os CRIs pagam amortizações, que são retidas, e a cada semestre existe uma amortização, que é a devolução do capital. Então, tem uma parte que é rendimento e uma parte que é de devolução do principal, do capital investido. Isso acontece em junho, dezembro. Então, dezembro agora, com pagamento em janeiro, né, vai acontecer uma amortização de R$ 1,31. Né? Então, esse dinheiro tem que ser encarado como devolução do capital e não renda. Né? De R$ 1,31, quer dizer, ele vai amortizando até que daqui a 2 ou 3 anos ele termina, acaba e o investidor recebe todo o seu capital de volta. Né? É um produto que a gente foi pioneiro quando fizemos o primeiro FAME, né? E depois o REC-D, né? E finalmente o REC-Master, que eu vou falar um pouco na sequência. Né? E ele deu uma distribuição de dividendo de 0,0795. Esse mês. E 795 ele tem que ser comparado com o patrimonial dele, que antes da distribuição, 0,82, assim, alguma coisa desse tipo. É importante isso, porque ele vai sendo um capital menor que está sendo investido, porque por força das amortizações. Né? Então, isso aqui é o REC-D. E, finalmente, o REC-Master. O REC-Master é o último fundo que foi lançado na casa, esse fundo que teve o direito de preferência, que foi entregue aos investidores da casa, todos os investidores dos fundos da REC receberam o direito de preferência, alguns exerceram, algo da ordem de 6.500 investidores, o fundo é pequeno, 24 milhões, encerrou a emissão, e igual o REC-D, ele vai pagar dividendo mensal, e vai pagar as suas amortizações semestralmente, junho, dezembro. Né? Então, é um fundo também tranquilo, baixa volatilidade, listado. Então, muito semelhante, que é um produto que é quase uma renda fixa. Né? Ele é um investimento numa carteira fixa, pré-determinada, sem reinvestimento, sem venda, sem compra, sem gestão ativa. Né? Então, acho que é isso. Acho que eu cobri tudo. Fala, Monique, esqueci alguma coisa? Não, foi tudo, Moise. Legal. Nós não tivemos pergunta hoje. Teve pergunta? Hoje, por aqui, eu não vi. Eu acho que o pessoal não... O trânsito está bom. Eu fui para a REC, voltei agora há pouco. O trânsito está tranquilo. Voltou de férias ainda. O pessoal está de férias ainda. Exato. Bom, então a gente vai deixar gravado para o pessoal que está de férias, né? Para poder deixar disponível essa pequena live que a gente fez agora, né? E tendo dúvidas, a gente está sempre à disposição. Sim, com certeza. Beleza. Então tá bom, Monique. Vamos lá, a gente se vê. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Obrigado.